Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 241. Uzio ordenou o ancião de cabelos cacheados com a voz grave. Os outros 4 anciãos permaneceram em silêncio. Se fosse possível, eles prefeririam não usar isso. Afinal, era extremamente perigoso e uma vez usado, o tornaria inutilizável por décadas. Era a carta mais forte deles antes de despertar aquele indivíduo em particular. Também foi deixado para eles por aquele indivíduo. Os piratas demônios brancos virão para a Terra Santa? As palavras anteriores daquele cara pareciam indicar que ele queria aniquilar todos os dragões celestiais. O ancião de óculos redondos, limpando os óculos, bufou friamente. HMPH, aniquilar o governo não passa de um sonho irrealizável. O governo acumulou tanta fundação desde seu início. Como uma mera tripulação pirata poderia esperar mudar as regras do mundo? Isso mesmo. Não importa o quão forte o demônio branco seja, ele não é nada diante daquela coisa. É a arma definitiva. Enquanto os piratas demônios brancos ousarem vir para a Terra Santa, esse será o dia da morte deles. Os 5 anciões exalavam uma intenção assassina feroz. No entanto, eles não sabiam que o que eles chamavam de arma suprema dificilmente era uma preocupação para Ryujiro. A chamada arma suprema, Ryujiro já havia adivinhado, uma das 3 armas antigas. Como o governo mundial não poderia controlar uma das armas antigas? Uranus. Armas são apenas armas. Todas elas têm um limite. A própria força de Ryujiro era essencialmente um abismo. Como uma mera arma poderia se comparar ao poder de Ryujiro? Para se preparar para a invasão de Ryujiro e sua tripulação à Terra Santa Mary Geoise e para proteger os dragões celestiais, o ancião instruiu os dragões celestiais a permanecerem em suas residências. No entanto, os arrogantes dragões celestiais acreditavam que Mary Geoise era o lugar mais seguro. Contanto que não deixassem a Terra Santa, eles não viam perigo. Os dragões celestiais eram universalmente desprezados, sendo os seres mais repugnantes do mundo. É claro que entre os dragões celestiais, houve raras exceções. Um desses indivíduos que certa vez sofreu um naufrágio e chegou à Ilha dos Homens-Peixe, arrependeu-se e desdenhou de se associar aos atuais dragões celestiais. São Dom Quixote Mjosgard. Este dragão celestial nem sequer usava o capacete de bolha. O despertar entre os dragões celestiais era raro e excepcional. Enquanto isso, a turbulência nos mares continuava inabalável. Piratas estavam causando estragos, causando danos severos a muitos países e cidades. Com a autoridade da marinha completamente destruída, os piratas se tornaram mais desenfreados. A declaração de Ryujiro sobre o fim da era dos grandes piratas foi considerada pelos piratas como nada mais que uma piada. Logeton, sem a proteção de Somer, não era mais tão pacífica quanto antes. Ryujiro veio do East Blue e recentemente muitos piratas poderosos, incluindo usuários de Akuma no Mi, apareceram no East Blue. No mar mais fraco, o East Blue, esses piratas eram invencíveis. O povo de Logeton estava com muito medo de se aventurar à noite, temendo ataques de piratas. Hahaha, chefe, essa Logeton não é tão assustadora. Essa beleza e esse tesouro são todos nossos. Chefe, em breve você se tornará um grande pirata como o Demônio Branco. O líder da tripulação pirata, conhecido como Piratas Tigres Malignos, era um usuário de Akuma no Mi com a fruta gato-gato, forma de tigre. Os olhos de Jared estavam frios enquanto ele olhava para sua tripulação, seu olhar gelado fazendo as pernas do pirata enfraquecerem. Se você falar assim de novo, eu vou te arruinar. Lembre-se, o Demônio Branco é o nosso orgulho. Ele é a minha crença. O subordinado pirata, tremendo, assentiu. Entendi, chefe. Naquele momento, uma figura apareceu no navio pirata Tigre Maligno. O sensível Jared percebeu que algo estava errado e rapidamente se virou para ver a figura. Instantaneamente, o rosto de Jared mudou rapidamente, exibindo uma mistura de loucura e adoração. Demônio Branco Sama. Antes que Jared pudesse terminar suas palavras, chamas verde esmeralda o engolfaram em um instante. Não só ele, mas toda a tripulação do pirata Tigre Maligno foi reduzida a cinzas por essas chamas. Os moradores de Logeton, que haviam sido roubados, ficaram chocados com a cena. Todos sentiram um arrepio ao observar a figura. Demônio Branco. Ryujiro deu uma olhada casual para o porto e então desapareceu. Logo depois, gritos de angústia e berros encheram Logeton. Todos os piratas da cidade foram mortos por Ryujiro. Em apenas um dia, notícias inacreditáveis se espalharam por East Blue. Todos os piratas, grandes e pequenos, do East Blue foram expurgados por Ryujiro. O que foi ainda mais bizarro foi que a presença de Ryujiro foi relatada não apenas no East Blue, mas também nos outros 3 mares. Além disso, Ryujiro apareceu em vários locais no mesmo dia. Não havia apenas um, mas dezenas de demônios brancos aparecendo em diferentes mares. A notícia abalou o mundo inteiro. O que estava acontecendo? Como poderia haver tantos piratas? Eles eram imitadores do demônio branco? Isso parecia improvável. A força poderosa e os métodos decisivos eram característicos do estilo do demônio branco. Mas como tantos demônios brancos puderam aparecer? A alegação mais absurda era que Ryujiro era um usuário amaldiçoado da lendária Akuma no Mi. Fora dos 4 mares, na Grande Linha e no Novo Mundo, exceto pelas potências de nível Yonko, todos os outros países invadidos por piratas foram limpos. Ryujiro parecia estar em todo lugar. Logo depois, Morgans divulgou uma foto de vários demônios brancos reunidos. A foto causou comoção nos mares, deixando todos ansiosos e confusos.
Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O mar inteiro caiu em pânico sem precedentes. Mas logo depois, esse pânico começou a se dissipar com uma percepção. Demônio Branco tinha como alvo apenas piratas. Ele erradicou piratas, mas nunca fez mal a civis. Parecia que o objetivo de Demônio Branco era somente os piratas. Nessa época, alguns se lembraram das palavras de Ryujiro durante a guerra no quartel-general da Marinha sobre o fim da era dos grandes piratas. Muitos descartaram isso como algo impossível, achando que acabar com uma era com o próprio poder não era realista. Mas com os eventos recentes em mente, eles começaram a reconsiderar a possibilidade das palavras de Ryujiro serem sérias. Capítulo 242. Esta é a inteligência do CP0. Os anciãos se reuniram para outra reunião de alto nível. Suas expressões não estavam mais tão compostas como de costume. Do outro lado do mar, centenas de Ryujiro apareceram em vários locais, e o mais importante, Ryujiro de fato eliminou aqueles piratas. Para os anciões, a eliminação dos piratas não era uma coisa boa. Ela perturbou a ordem dos mares. Sem invasões piratas, os países não mais buscariam a proteção do governo mundial. Um acontecimento inesperado ocorreu. Após a tentativa de assassinato dos dragões celestiais, o governo mundial estava investigando completamente a Organização Espada. Eles finalmente descobriram a base dos Espada e enviaram o CP0 para cuidar do assunto. Os membros do CP0 estavam próximos ou no nível de almirantes. Entretanto, o resultado foi inesperado. Todo o pessoal do CP0 foi aniquilado ao entrar na horrível nave. Foi difícil para os anciãos aceitarem essa notícia, e eles ficaram em silêncio. Eles também lembraram que o Thriller Bark já foi território de Moria, e a morte de Moria foi causada pelos piratas demônios brancos. Os Espada poderiam estar conectados aos piratas demônios brancos? O que você pensa sobre os eventos recentes? A situação escalou além do controle. As habilidades daquele cara são muito bizarras. Além disso, seus clones possuem uma força avassaladora. Recentemente, outros países apresentaram documentos para se retirar da cooperação com o governo. Se isso continuar, o governo não poderá mais controlar os mares. Os piratas demônios brancos, com sua própria força, quebraram a situação atual mantida por centenas de anos. Nem mesmo Rox tinha tal capacidade. O ancião, vestido com um terno vermelho escuro e cabelos loiros curtos, tinha uma aparência séria. Anteriormente, eles consideravam o incidente de Rox como um dos eventos mais desafiadores para o governo mundial, mas agora, uma nova era trouxe os piratas demônios brancos, representando uma ameaça maior do que os piratas de Rox. Talvez eles não devessem esperar passivamente, mas tomar a iniciativa. Os anciões não eram fracos. Embora envelhecidos, sua força ainda podia se igualar à dos 4 imperadores. A hesitação deles se devia à sua alta posição e à sua dependência do poder. Mesmo com Uranus, os anciões não ousaram ser descuidados. Mas agora a situação era urgente e eles não podiam mais se dar ao luxo de deliberar. Nesse momento, um subordinado dos anciãos entrou na sala. Anciãos, aqueles dragões celestiais estão causando problemas novamente. Ao ouvir isso, as expressões dos anciãos escureceram. Não aqueles caras de novo. Um grupo de bêbados inúteis, se não fossem descendentes daquele indivíduo em particular, os anciões os teriam expulsado da Terra Santa há muito tempo. Continue a recusá-los com as mesmas palavras. O ancião do bigode disse impacientemente. Sim, mas aqueles dragões celestiais se recusam a ouvir e insistem em conhecê-lo. O subordinado tentou aconselhá-los, mas eles se recusaram a ouvir. O subordinado parecia preocupado. Com os dragões celestiais tendo status tão alto, ele só conseguia dizer algumas palavras. Se os dragões celestiais ficassem irritados, nem mesmo os anciões conseguiriam salvar sua vida. A raiva brilhou nos rostos dos 5 anciões. Esses pedaços de lixo inúteis. O ancião de óculos cerrou os dentes, segurando firmemente sua espada de primeira geração. Para todos nos mares, os dragões celestiais não passavam de lixo, e até os anciões compartilhavam dessa visão. A morte de um dragão celestial não comoveu seus corações, mas causaria perdas à reputação do governo mundial. Por que os Espada não exterminaram todos os dragões celestiais? Naquele momento, uma sombra enorme foi lançada sobre a Terra Santa Mary Geoise. A Arca Machine apareceu sobre a Terra Santa. O pânico tomou conta da Terra Santa quando a enorme arca foi vista no céu. A organização do CP e a Marinha estacionadas em Mary Geoise demonstraram expressões de terror ao ver a Arca Machine. São os piratas demônios brancos. Toque o alarme. Os piratas demônios brancos estão invadindo a Terra Santa. No convés do Arca Machine, uma figura alta apareceu. Boa Hancock, a Imperatriz Pirata. Quando Hancock embarcou, até Ryujiro ficou um pouco surpreso, mas considerando que ele já havia matado dragões celestiais, parecia normal. Ter Hancock, uma beldade tão estonteante, a bordo era uma visão agradável para os piratas demônios brancos. No entanto, o entusiasmo de Hancock em relação a ele era um tanto confuso. Enquanto Hinata ocasionalmente lançava olhares, ela nunca disse nada. Isso deixou Ryujiro um tanto confuso sobre os sentimentos de Hinata. Ryujiro olhou para a residência dos dragões celestiais e disse calmamente: "O resto de vocês, entrem na Terra Santa e capturem os dragões celestiais. Eu vou lidar com os anciões com Hinata. Embora Kong esteja na Terra Santa, acredito nas habilidades de vocês dois." Ryujiro estava falando com Ku e Carmen. Suas Akumas do Diabo tinham atingido seus limites, e sua força não era inferior à dos almirantes da Marinha.
Suas habilidades físicas, embora não estivessem no auge, estavam no nível dos almirantes da marinha, e seu uso de Haki não era mais tão desajeitado quanto antes. São Rosvard estava montado em seu escravo, indo para uma reunião dos dragões celestiais, quando foi parado por Luxi, vestido de preto. Quem é esse pirralho? Esta é a residência dos dragões celestiais. Quem deixou você entrar? Você, plebeu imundo e humilde, ousa pisar no território dos grandes dragões celestiais? Pistola de dedo. As palavras de São Rosvard foram interrompidas quando uma onda de choque invisível quebrou seu capacete de bolha, criando um enorme buraco de sangue no centro de sua testa. O cérebro e o sangue de São Rosvard fluíram enquanto ele olhava incrédulo. Em seus momentos finais, ele não conseguia acreditar que alguém ousou massacrar dragões celestiais em seu próprio território. O que os anciãos e outros membros do PC estavam fazendo? O corpo sem vida de São Rosvard caiu de sua posição, como um cachorro morto em uma poça de sangue. Quanto ao seu escravo, ele já estava em choque. Quando olhou de volta para Luxi, a figura havia desaparecido. Embora as ordens de Ryujiro fossem capturar, Luxi julgou que tal dragão celestial não valia a pena capturar, e não havia necessidade do capitão desperdiçar esforços com ele. Naquele momento, os anciões, que estavam prestes a encontrar os dragões celestiais do lado de fora, viram pessoas entrando correndo em pânico. Anciãos! Algo terrível aconteceu. Os piratas demônios brancos invadiram a Terra Santa. Capítulo 243. O que? Os anciãos ficaram completamente perturbados. Os piratas demônios brancos realmente ousaram invadir a Terra Santa. Como eles puderam ser tão audaciosos? Chame Kong de volta imediatamente. Sim, anciãos. Kong, o antigo almirante da frota da marinha e agora comandante supremo das forças do governo mundial. Embora envelhecido, a força de Kong não havia diminuído significativamente. Seu poder era ainda mais aterrorizante do que o do Kizaru de hoje. Entretanto, os anciões não acreditavam que Kong pudesse mudar a situação, pois estavam enfrentando o inimigo mais formidável que o governo mundial já vira em 800 anos. Enquanto isso, os 3 dragões celestiais de alto escalão do lado de fora não tinham a mínima ideia da terrível situação na Terra Santa. Eles invadiram o escritório dos anciãos e exigiram: anciãos, como você ousa nos negligenciar desse jeito? Lembre-se, suas posições foram concedidas a você por Imusama. Tudo que você tem é concedido por Imusama, que é nosso ancestral. Para dizer de forma mais clara, vocês, anciões, são apenas cães leais a nós, dragões celestiais. Os olhos dos dragões celestiais estavam cheios de raiva, desdém e desprezo. Em um instante, os anciões irromperam com uma aura incomparável, sua pressão desabando como uma inundação nas montanhas. Os dragões celestiais pararam no meio do caminho, aterrorizados. O que você está tentando fazer? O dragão celestial líder deu um passo para trás, assustado, com as pernas tremendo. A intenção assassina dos anciões foi desmascarada. Se não fosse por aquele indivíduo, eles teriam derrubado os dragões celestiais diante deles. Seus olhares frios e gelados perfuraram os dragões celestiais enquanto eles diziam: alguém, acompanhe esses convidados de volta. Lembre-se, eles devem ser protegidos durante todo o caminho. De repente, o CP-0 apareceu dentro do palácio. Sim, anciãos. Observando os dragões celestiais partirem, as expressões dos anciões ficaram tão sombrias quanto a noite. Um bando de seres inúteis condenados. Se não fosse por Imusama, essas pessoas nem seriam consideradas lixo. Nesse momento, os dragões celestiais que tinham acabado de chegar do lado de fora do palácio, viram a arca máxima elevando-se acima deles. Os dragões celestiais eram inerentemente gananciosos, acreditando que tudo no mundo pertencia a eles. A máxima da arca. Eles tinham que tê-lo. Tal nave era digna de seu status de dragão celestial. CP-0, tome esta nave para mim. Não há necessidade de deixar ninguém vivo. Mate todos eles. Os dragões celestiais deram seu comando com arrogância. Caramba! Por que existem seres tão tolos como dragões celestiais no mundo? Capturar o navio dos piratas demônios brancos? Eles têm mesmo essa capacidade? Senhor, é melhor se esconder por enquanto. A Terra Santa está sob ataque pirata. Para sua segurança, por favor, venha conosco. Ataque pirata? Os dragões celestiais acharam que era a maior piada. Essa é uma história inventada pelos anciãos? Esta é a Terra Santa, o lugar mais seguro do mundo. Como poderia haver uma invasão pirata? Nesse momento, várias figuras apareceram acima dos dragões celestiais. Ryujiro e Hinata desceram lentamente. Os dragões celestiais, vendo Ryujiro acima deles, ficaram enfurecidos. Quem é você? Ousando estar acima de nós. Plebeus humildes. Desçam aqui imediatamente. Os membros do CP-0 lidaram prontamente com os dragões celestiais. Malditos dragões celestiais provocando os piratas demônios brancos. Ele não está procurando a morte? Ryujiro franziu a testa ao ouvir os latidos e franziu as sobrancelhas. Dragões celestiais? O olhar de Hinata se aguçou, e o raio verde de sua mão disparou, com 2 membros do CP-0 com Haki do armamento defendendo. Eles conseguiram resistir à explosão de chakra, mas conseguiriam suportar o poder das esferas de busca da verdade? Num instante, os olhos dos membros do CP-0 se estreitaram quando as bolas de busca da verdade perfuraram profundamente seus abdômenes, e seus corpos se desintegraram como papel sob o poder destrutivo. Os dragões celestiais, testemunhando essa cena, ficaram paralisados de medo, seus rostos ficaram brancos como papel. Eles caíram no chão. Esta era a Terra Santa. Como alguém ousa cometer assassinato aqui?
Além disso, o CP0 foi morto assim tão fácil? Lixo. A voz fria de Nata fez com que as cabeças dos 3 dragões celestiais caíssem no chão. Neste momento, Ryujiro de repente sentiu um poder aterrorizante emanando de dentro do Palácio dos Anciões, causando-lhe até certa pressão. Nada mal. Parece que os anciãos têm algumas cartas escondidas, mas um primeiro encontro não deve passar sem uma saudação adequada. Os guardas do Palácio dos Anciões saíram correndo. Ao ver Ryujiro e Hinata, suas pernas tremeram incontrolavelmente. Ninguém ousou atacar, mesmo segurando suas armas. A mera presença dos dois era impressionante. Uma atmosfera sufocante tomou conta da Terra Santa Mary Geoise. Ativar Uranus levaria tempo, então os anciões só poderiam usar os guardas do palácio como bucha de canhão. Eles sabiam que mesmo que interviessem, provavelmente seriam derrotados pelos piratas demônios brancos em um único movimento. Melhor apostar com a arma antiga. Uma vez que Uranus fosse ativado, aquele indivíduo despertaria do sono. Mesmo que Uranus não funcionasse com Ryujiro, sua última esperança era aquele indivíduo. E Musama, que fundou o governo mundial. Agite. Ryujiro entrou no modo chakra com chamas de chakra o envolvendo, enquanto as 8 esferas da busca da verdade em suas costas exerciam imensa pressão. De repente, as bolas de busca da verdade no corpo de Ryujiro tremeram, juntando-se em suas mãos e girando. No momento seguinte, uma espada dourada deslumbrante disparou para o céu, aparentemente perfurando os céus. Explosão do renascimento da roda dourada. O poder aterrorizante dentro da espada dourada era de parar o coração. No segundo seguinte, a espada se estendeu infinitamente, caindo em um instante. Ao descer, a espada dourada atravessou Mary Geoise, deixando marcas por toda a Terra Santa. No entanto, não perfurou apenas a Terra Santa, mas toda a Redline. Naquele momento, todos sentiram o poder aterrorizante. Com um rugido estrondoso, a Redline começou a ruir, revelando um abismo tão profundo quanto um penhasco, mostrando o verdadeiro significado do medo irresistível. A explosão do renascimento da roda dourada poderia perfurar a lua, e perfurar a Redline era trivial. O imenso poder de Ryujiro foi o suficiente para remodelar a geografia do mundo, destruindo a Redline. Suas habilidades foram o suficiente para recriar um ambiente, alterando as rotas complexas. Perto dali, Kong, que tinha acabado de chegar, olhava horrorizado com o rosto em choque. Como comandante supremo, ele sentiu uma enorme sensação de desespero e impotência crescer dentro dele. Capítulo 244. Para Kong, esta foi a primeira vez que ele sentiu uma sensação tão profunda de impotência e desespero diante do poder do demônio branco. Ninguém poderia imaginar a magnitude da força do demônio branco sem vê-la em primeira mão. A Redline se dividiu em duas. Esse poder aterrorizante superou até mesmo o alcance das habilidades da Akuma no Mi. Tal poder ainda estava além do alcance de armas antigas comparado ao ataque do demônio branco. Em pouco tempo, os guardas da Terra Santa estavam completamente desmoralizados, tendo perdido a vontade de lutar. Como eles poderiam reunir coragem para lutar contra tal monstro? A pressão avassaladora os consumiu como um abismo, mergulhando-os em uma situação inescapável. O único resultado que eles podiam prever ao enfrentar o demônio branco era a morte. O poder do demônio branco era tão formidável que mesmo que os anciões tivessem os trunfos das armas antigas, se não conseguissem garantir uma morte com um só golpe, o governo mundial poderia realmente enfrentar a aniquilação. Kong se preparou, usando Gepo para avançar rapidamente. O governo mundial era a pedra angular da manutenção da ordem global. Se essa ordem fosse quebrada, os mares mergulhariam em um caos sem precedentes. O governo mundial já havia notificado o quartel-general da Marinha, e os almirantes da Marinha, vice-almirantes e até mesmo o almirante da frota estavam todos correndo para a Terra Santa Mary Geoise. Ryujiro olhou para Kong com um olhar frio e penetrante como uma flecha perfurando o coração. Comandante Supremo do Governo Mundial, você realmente acha que sozinho pode me impedir? O rosto de Kong estava carregado de seriedade quando ele respondeu, não sou arrogante o suficiente para pensar assim. Demônio branco, você realmente pretende destruir o governo mundial? Quebrar toda a ordem mergulhará os mares no caos. Em tal caos, inúmeras famílias serão arruinadas. É isso que você deseja ver? Ordem? Ryujiro zombou. A ordem da qual você fala é apenas para proteger esse lixo? Ele lançou um olhar de soslaio para os cadáveres dos dragões celestiais. Kong ficou imediatamente sem palavras. Ryujiro estava realmente certo. Os dragões celestiais eram lixo. Até Kong, o comandante supremo, teve que admitir que os dragões celestiais eram os seres mais desprezíveis do mundo. A existência deles não passava de uma sanguessuga da força vital do mundo. A ordem que você estabeleceu deve ser eliminada. Mudança é a coisa mais natural. O governo mundial existe há mais de 800 anos. Isso é tempo suficiente. Os olhos de Ryujiro estavam frios enquanto ele continuava. Se você insiste em me impedir, não me culpe por ser implacável. Encarando o olhar gélido de Ryujiro, Kong sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se pudesse, evitaria lutar contra tal monstro. Era uma batalha sem suspense. Mas devido à sua posição, Kong não teve escolha a não ser lutar. No entanto, depois de apenas alguns movimentos na batalha, Kong foi lançado voando como um cometa. Os guardas da Terra Santa assistiram aterrorizados enquanto Kong era jogado para longe. Se nem mesmo o comandante supremo conseguiu se igualar ao demônio branco, que esperança eles tinham contra os piratas demônio branco? Demônio branco. Isso acaba aqui. Uma voz severa veio do palácio.
Os 5 anciões observavam Ryujiro com expressões graves, seus corações disparados ao ver as chamas de chakra o envolvendo. O demônio branco é mesmo humano? Neste momento, acima dos anciões, uma força enorme começou a se reunir, e a outrora brilhante Terra Santa foi instantaneamente coberta por nuvens escuras. Um vórtice de energia se agitou no céu, com relâmpagos deslumbrantes e chamas brilhando, fazendo a Terra Santa parecer uma cena de apocalipse. Este é seu trunfo? Interessante. Ryujiro sorriu levemente. As expressões dos anciões mudaram quando viram Ryujiro sorrindo na cara de Uranus. Demônio branco era de fato um lunático. Demônio branco, por que não nos sentamos e discutimos? Podemos lhe dar tudo o que você quiser. Não há necessidade de que isso acabe em uma luta até a morte. Um dos anciãos, vestido com um terno vermelho e cabelos curtos e dourados, falou lentamente. Uma luta até a morte? O que lhe dá tanta confiança? Uranus? Você tem mesmo o poder de negociar comigo? Hoje, o governo mundial será aniquilado e uma nova ordem descerá sobre os mares. Bum! Enquanto as palavras caíam, Ryujiro liberou uma pressão imensa, fazendo os corpos dos anciões afundarem levemente. Apesar de terem Uranus como seu trunfo, eles ainda estavam aterrorizados com o poder de Ryujiro. HMPH. Sendo assim, não há mais nada a dizer. Estalo, estalo. A enorme energia de Uranus torceu o vazio, com relâmpagos negros sem fim brilhando intensamente. O vórtice de energia fez os corações dos anciões tremerem. Eles não esperavam que o poder de Uranus fosse tão assustador, indicando que o subestimaram. A ativação de Uranus levou décadas para se recuperar. Isso significava que eles tinham apenas uma chance. O fracasso os levaria a um abismo inescapável. Interessante. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso. Bum! No segundo seguinte, um Susanoo imponente se materializou, sua forma colossal envolvendo a Terra Santa. Sua silhueta divina e demoníaca causou arrepios na espinha de todos. O que é aquilo? Os olhos dos anciões se arregalaram de horror. Eles ficaram aterrorizados enquanto olhavam para o Susanoo. Que tipo de gigante era esse? Poderia ser outra habilidade do demônio branco? Demônio branco. Incompreensível. A energia de Uranus, agora pronta para ser liberada, liberou um enorme raio que perfurou o espaço distorcido e foi em direção a Ryujiro. A imensa pressão fez com que montanhas desmoronassem e desencadeou um grande terremoto na Terra Santa, afetando até mesmo a crosta terrestre. Diante do ataque de Uranus, Ryujiro sentiu uma sensação de pressão há muito perdida. Como esperado de uma arma antiga, ela realmente tinha o poder de destruir o mundo. No entanto, ainda não era o suficiente. Várias forças convergiram, formando um arco longo branco deslumbrante, uma culminância de várias energias. O próprio Ryujiro havia transcendido dimensões. Ele queria testar que tipo de poder aterrorizante poderia resultar dessas energias convergentes. Chakra sábio, poder espiritual, energia de maldição, Akuma no Mi e poderes oculares. Essas forças se equilibravam sob a fusão das esferas de busca da verdade, formando uma flecha que brilhava com um relâmpago branco brilhante, atravessando vários espaços. Até mesmo as ondas residuais causaram um impacto significativo. Flecha do caos. Uau! A flecha destruiu o céu. A colisão de forças não criou ondas residuais aterrorizantes. Em vez disso, o poder da flecha subjugou completamente o canhão de energia de Uranus. Em um instante, o poder destrutivo da flecha rasgou o canhão de energia de Uranus. Num piscar de olhos, o colossal Uranus no céu não conseguiu resistir à energia destrutiva da flecha do caos e explodiu, envolvendo todo o céu em uma enorme labareda de fogo. Capítulo 245. A destruição de Uranus desencadeou ondas residuais aterrorizantes, fazendo com que toda a Terra Santa tremesse como se um terremoto tivesse acontecido. Numerosas fissuras se abriram como cânions profundos. Muitos edifícios na Terra Santa foram destruídos pela imensa onda de choque. E o impacto sufocante das ondas residuais foi tão intenso que indivíduos mais fracos não conseguiram resistir e morreram instantaneamente. Os 5 anciões conseguiram se proteger da tempestade, mas seu humor já estava tão desesperador que não conseguiam conter a raiva. Como isso é possível? Uranus foi destruído. Como o poder dele poderia esmagar Uranus? Isso não pode estar acontecendo. Os anciãos ficaram paralisados de horror, seus rostos estavam pálidos de medo. Antes altos e poderosos, os anciões agora não tinham mais sua compostura e grandeza anteriores. Sem Uranus, eles pareciam cães perdidos. Toda a Terra Santa estava em ruínas. Nenhuma arma antiga poderia igualar o poder de um deus, e é por isso que os anciões depositaram sua última esperança em Uranus. A destruição de Uranus era algo que eles nunca tinham previsto. Seus corpos tremiam incontrolavelmente, e a aura opressiva do Susanoo enorme os deixava sem fôlego. O governo mundial sofreu uma derrota completa, e os anciões perderam completamente. Eles subestimaram severamente a força de Ryujiro. O poder de um deus só poderia ser aplicado a Ryujiro, cuja força havia atingido o auge dos mares, uma posição inalcançável por qualquer outra pessoa. Os fuzileiros navais que saíram correndo do quartel-general dos fuzileiros navais olharam fixamente para a Terra Santa Mary Geoise em ruínas, com os corações tremendo de terror. Embora a fugitora não pudesse ver, o poder aterrorizante e as ondas residuais o deixaram desconfortável. Kuzan olhou incrédulo para os fragmentos de Uranus que caíam como meteoros. Armas antigas foram destruídas?
O governo mundial estava realmente enfrentando sua própria ruína? Naquele momento, dentro de um certo palácio, havia um trono vazio e em algum momento, uma figura apareceu no trono anteriormente vazio. Ryujiro franziu a testa, sentindo uma presença ameaçadora na Terra Santa. De repente, toda a Terra Santa Mary Geoise ecoou com passos profundos, o som parecendo sacudir o céu e a terra. Uma figura majestosa e intocável apareceu no ar, fazendo com que os anciões mudassem suas expressões drasticamente. As 5 figuras poderosas se ajoelharam diante desta figura, demonstrando todo o seu respeito. Imu-sama. Superficialmente, os anciões pareciam ser os governantes do governo mundial, mas, na realidade, essa figura era o verdadeiro mestre do governo mundial. Os anciãos eram diretamente subordinados a Imu. Kuzan sentiu um violento tremor dentro de si ao ver aquela figura. Parecia que sua própria vida estava nas mãos daquela pessoa. Acontece que havia alguém até acima dos anciões. Ao ver os anciões ajoelhados, Kuzan sentiu como se estivesse sonhando. Parece que a profecia foi falha. O desastre deveria ocorrer em décadas, mas parece que o futuro mudou por sua causa. O olhar de Imu estava fixo em Ryujiro, que também estava chocado. Ela não esperava que alguém alcançasse tal nível somente por suas próprias habilidades. Era surpreendente para ela que alguém nessa era pudesse alcançar tal feito. Uma mudança? Talvez. Você deve ser o trunfo final do governo mundial. Ryujiro falou sem rodeios com Imu, sem qualquer bajulação. A testa de Imu franziu levemente, mostrando um toque de descontentamento. Fazia muito tempo que alguém não ousava falar com ela dessa maneira. Parece que você está muito confiante em seu próprio poder. Imu disse. E naturalmente. Ao contrário daqueles 5 tolos que confiam em objetos externos. Os anciões ajoelhados ficaram vermelhos de raiva e humilhação diante da zombaria de Ryujiro. Você é impressionante. Junte-se a mim e pouparei sua vida. As palavras de Imu eram calmas, mas a ameaça oculta em seu tom era evidente. Os olhos de Ryujiro se arregalaram em descrença. Ela acabou de dizer o que ele pensou que ela disse? Juntar-se a ela? Ela realmente achava que era tão forte? Aquele ataque agora deveria ter sido sua força total. Se é tudo que você tem, você não é páreo para mim. O tom de Imu transmitia uma sensação de superioridade, como se todos os outros seres fossem inferiores. Todo Mary Geoise caiu em um silêncio mortal. No entanto, uma risada ecoou por Mary Geoise. Ryujiro riu abertamente e sem restrições, sua risada cheia de desdém para com Imu. Entendo. Não é de se espantar que você tenha confiança de ficar diante de mim. Você acha que essa era minha força total? Aquele ataque foi apenas 10% do meu poder. O que? Os olhos de Imu se arregalaram em choque. Seu comportamento normalmente calmo mostrou um traço de perturbação. Impossível. Absolutamente impossível. Como esse poder pode ser de apenas 10%? Imu-sama. O demônio branco deve estar blefando. Ele provavelmente esgotou a maior parte de sua força com aquele último ataque. Ele está apenas dando desculpas para ganhar tempo. Os anciãos abaixo rugiram em agonia. Eles não conseguiam acreditar que tal poder era de apenas 10%. Se fosse esse o caso, isso significaria que uma figura poderosa como Barba Branca seria como uma criança nas mãos de Ryujiro? Você está blefando? O tom de Imu não era mais calmo. Ryujiro olhou para Imu com compostura e disse, por que você não descobre por si mesmo? A expressão de Imu escureceu abruptamente. Não me subestime. Então deixe-me ver se sua força é tão exagerada quanto você diz. A energia que emanava de Imu fez o espaço tremer violentamente. As costas do Marine já estavam encharcadas de suor frio. Precisamos sair daqui. As ondas residuais da batalha que se aproximava seriam assustadoras além da medida. Mesmo a essa distância, elas não seriam poupadas. Não precisa fugir muito longe. Isso vai acabar logo. Você vai testemunhar esse momento histórico. A voz de Ryujiro ecoou através de Mary Geoise, fazendo com que Kuzan e os outros parassem no meio do caminho. Isso era para eles? Ryujiro realmente tinha tanta confiança? Se o governo mundial fosse realmente destruído, qual seria a posição dos fuzileiros navais e o que o demônio branco faria com eles? Essas eram as preocupações que atormentavam Kuzan. Agite. Ryujiro sacou sua zanpakuto e disse, você deve se considerar sortudo. Você é o primeiro a experimentar seu poder. Banca. Em um instante a zanpakuto de Ryujiro desapareceu, e tudo ao redor pareceu mudar, ou talvez nada tenha mudado. A expressão de Imu ficou séria, e ela não ousou ser descuidada. Naquele momento Ryujiro riu levemente de repente. Acontece que aqueles 20 reis de 800 anos atrás se tornaram parte de você. Seu poder não pertence realmente a você, não é? A expressão de Imu mudou drasticamente, seu rosto se encheu de terror enquanto ela olhava para Ryujiro. Como ele poderia saber disso? Capítulo 246. Como Ryujiro sabia sobre os eventos de 800 anos atrás? O que você fez? O rosto de Imu estava cheio de medo e ansiedade, como se seu maior segredo tivesse sido exposto. De fato, aqueles 20 reis eram dignos do nome. No entanto, seus descendentes não são nada além de sacos inúteis de carne. Você mantém esses indivíduos inúteis por perto apenas para sua própria sensação de segurança. Ryujiro disse calmamente. Cale-se. O que você sabe? Imu, furiosa e envergonhada, lançou um poderoso golpe de energia, que caiu como uma onda gigante. No entanto, naquele momento, Imu sentiu como se o mundo diante dela tivesse se despedaçado como um espelho. O ataque pareceu efetivo, mas foi como se tivesse sido neutralizado sem esforço. O que estava acontecendo?
Para onde foi a lâmina na mão dela? Como Ryujiro sabia dessas coisas? E você está furioso agora? Então que tudo isso acabe. Ryujiro suspirou levemente. Sem que Imu soubesse, o espaço ao redor havia passado por uma transformação. O mundo diante dela havia mudado completamente, a Terra Santa Mary Geoise havia desaparecido. Em vez disso, ela estava agora em um espaço que parecia um vasto céu estrelado, com estrelas brilhantes e cintilantes ao redor. O quê? Onde é esse lugar? O rosto de Imu empalideceu com o choque. Pela primeira vez, ela sentiu medo e desconforto neste ambiente desconhecido. O que era ainda mais inacreditável era que suas habilidades pareciam suprimidas e inutilizáveis. Bem-vindo ao meu mundo. A voz de Ryujiro era indiferente. Que lugar é esse? O que você fazia antes? Imu olhou para Ryujiro com cautela, tentando desesperadamente acessar seus poderes, mas eles estavam bloqueados como se estivessem presos por algum tipo de algema. Não se preocupe, vou garantir que você entenda tudo antes de morrer. Esta não é Mary Geoise nem a Grand Line. Este é um mundo além de tudo que você conhece. É o meu mundo, o mundo criado pela minha Zanpakuto. A vastidão do universo, quão imenso ele é. No momento em que meu Zanpakuto é liberado, ele muda o tempo e o espaço, permitindo-me explorar livremente as linhas do tempo passadas de qualquer pessoa. Tudo sobre você está ao meu alcance. Com a alteração do tempo e do espaço, tudo mudará. Meu poder é criar, controlar e alterar mundos. Ryujiro falou calmamente. Essa é a habilidade de seu Zanpakuto. Nenhum Zanpakuto no mundo é mais poderoso que esse. Até o próprio Ryujiro tem dificuldade em exercer totalmente seu poder, pois ele é tão vasto que dominá-lo levaria um tempo considerável. Impossível. Como pode existir tal poder no mundo? O rosto de Imu ficou pálido e ela ficou aterrorizada. A descrição de Ryujiro era tão exagerada que era difícil de acreditar. Ver a linha do tempo de qualquer pessoa, alterando o mundo, influenciando o tempo e o espaço e até mesmo criando um novo mundo. Será que ela estava agora em um mundo completamente novo? O mundo criado pelo Zanpakuto era efetivamente um domínio. Para o mundo exterior, incluindo Sengoku e os 5 anciões, Ryujiro e Imu estavam envoltos em imenso poder espiritual, incapazes de dar um único passo à frente. Não há nada impossível. Tudo termina aqui. O governante do trono vazio, 800 anos são suficientes. Imenso poder espiritual se reuniu, e as estrelas ao redor brilharam intensamente. A energia espiritual se transformou em um dragão gigante, rugindo e arranhando em direção a Imu. Não, eu me recuso a aceitar isso. Como eu pude perder desse jeito? Imu rugiu freneticamente. Sem seus poderes, ela estava condenada a encarar a morte. O enorme poder espiritual continha a força da destruição, e o corpo de Imu foi despedaçado como papel. Sob a força esmagadora do dragão, tudo se transformou em nada. Bum, bum, bum. As ondas de choque da energia espiritual fizeram os 5 anciões e Sengoku tremerem de medo. O que estava acontecendo lá dentro? Quem era mais forte, Imu ou Ryujiro? Zumbido. Naquele momento, a energia espiritual se dissipou em chamas azuis, e uma figura surgiu no vazio. Os 5 anciões ficaram pálidos e tremeram violentamente ao ver essa figura. Demônio branco. Era o demônio branco. Imu. Onde está Imu-sama? 5 anciões, Imu está morto. Agora só restam vocês 5. A voz fria de Ryujiro era como o sussurro de um demônio. O governo mundial que governou os mares por 800 anos foi destruído pelo poder de uma pessoa. Ninguém jamais imaginou algo assim, o poder de uma pessoa derrubando o governo mundial. Os 5 anciões tentaram implorar por misericórdia, mas Ryujiro não lhes deu chance. Uma explosão de energia devastadora transformou os 5 anciões em cinzas em um instante. Ryujiro olhou para Sengoku e os outros. Sengoku estremeceu, sua garganta ficou seca enquanto ele engolia em seco. Apenas um olhar fez a pele de Sengoku arrepiar. A marinha continuará a manter a ordem nos mares como sempre. Até que um novo governo seja estabelecido, vocês manterão a estabilidade do mar. Sua existência é essencial. Enquanto você não se rebelar, eu não lhe farei mal. A voz de Ryujiro estava muito calma, mas mesmo essas palavras simples deixaram Sengoku em alerta máximo. Sim, eu entendo. Sengoku era um homem inteligente. Com o governo mundial destruído, a marinha não tinha a obrigação de pagar por sua queda. A mudança de governo não afetou a marinha. Além disso, a marinha não precisava mais proteger os dragões celestiais que eram seres tolos. Pela atitude de Ryujiro, estava claro que ele não permitiria que um novo governo tivesse tal escória. O governo mundial havia desaparecido completamente. Como seria o novo mundo? Tanto Sengoku quanto outros estavam curiosos sobre qual direção o mundo futuro tomaria. Neste momento, em um navio, vários dragões celestiais estavam amarrados e pareciam aterrorizados, seus rostos cheios de preocupação e medo. Hancock olhou friamente para os dragões celestiais, pisando em seus rostos repetidamente. Os dragões celestiais ficaram furiosos. Como nobres do mundo, ser pisoteado era uma humilhação profunda. Capitão! Capitão! Capitão Ryujiro! Todos olharam para Ryujiro com excitação, suas emoções à flor da pele. O governo mundial havia sido de fato destruído. O poder do capitão excedia sua imaginação. Vamos começar a transmissão ao vivo. Sim, capitão. Ryujiro queria executar os dragões celestiais na frente de todos no mar para anunciar a queda do governo mundial. Quando a transmissão ao vivo começou, todos no mar assistiram incrédulos enquanto os dragões celestiais amarrados e as ruínas da Terra Santa Mary Geoise eram exibidos.
Ao assistir à execução dos dragões celestiais pelos piratas demônios brancos, aqueles que sofreram com as injustiças dos dragões celestiais derramaram lágrimas. Na base do exército revolucionário, Dragon assistiu à cena com lágrimas nos olhos. Ryujiro, você realmente conseguiu. Capítulo 247. Mamãe, mamãe. Perospero correu freneticamente para o palácio da Big Mom. Os olhos da Big Mom eram frios e assustadores, causando arrepios na espinha de Perospero. Perospero, se você não der uma explicação razoável, você sabe as consequências. A voz gélida da Big Mom causou um arrepio na espinha de Perospero. Mamãe, algo terrível aconteceu. Olhar. O governo mundial foi completamente destruído pelos piratas demônios brancos. O que? A expressão da Big Mom mudou drasticamente. Ela pegou o jornal e olhou incrédula para a manchete. A destruição do governo mundial e o poder divino do demônio branco remodelaram a headline. Big Mom ficou horrorizada. O governo mundial tinha sido eliminado pelo demônio branco. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Todos pensaram que as alegações anteriores de Ryujiro não passavam de piadas. Ninguém as levou a sério. O governo mundial governou os mares por 800 anos, com uma fundação incrivelmente profunda. Nem mesmo os Yonko ousaram confrontar totalmente o governo mundial. A razão pela qual o governo mundial se absteve de atacar os Yonko foi para manter o equilíbrio dos mares. Sem os Yonko não haveria razão para o governo mundial permitir que outros países se juntassem a ele. Com o fim do governo mundial, seria apenas uma questão de tempo até que os Yonko enfrentassem seu fim. Estrondo. Naquele instante, uma pressão terrível desceu sobre a ilha Whole Cake, como uma cadeia de montanhas pressionando as pessoas, dificultando a respiração. Mamãe, demônio branco. Demônio branco está aqui. Os olhos da Big Mom se arregalaram de terror quando ela ordenou: chamem Katakuri e os outros. Tragam todos aqui. No céu, Ryujiro olhou indiferentemente para a ilha Whole Cake. Os poderes da Big Mom eram intrigantes. Como usuária da Soru no Mi, ela podia infundir qualquer objeto ou animal com uma alma, dando a eles pensamentos e poder humanos. Ryujiro sempre se interessou por poderes relacionados à alma. Claro, era apenas um interesse. Mesmo agora, Ryujiro podia realizar feitos relacionados à alma ele mesmo. Após sua evolução, ele vislumbrou alguns dos mistérios da alma. Os piratas da Big Mom não se dissolveriam facilmente. Mas não importa o que aconteça, mesmo que Big Mom resista, o resultado permanecerá o mesmo. Os Yonko não tinham mais razão de existir. Katakuri olhou para Ryujiro com um olhar cheio de medo. O futuro que ele viu era de desespero inevitável. Este homem era invencível para todos os piratas da Big Mom. Baque, baque, baque. Passos pesados ecoaram pela praça, acompanhados pelos tremores do chão. A forma massiva de Big Mom se moveu, seus olhos frios enquanto ela encarava Ryujiro. Demônio branco. O que você está fazendo no meu território? Ryujiro olhou para Big Mom de cima e disse calmamente: Big Mom, o novo mundo não precisa da existência dos Yonkou. Estou lhe dando uma chance de dissolver sua tripulação. Eu até lhe darei uma ilha onde você e seus filhos poderão viver. Big Mom, enfurecida, rugiu. Que bobagem. Porque eu deveria ouvir você. Este território me pertence. Você não tem o direito de interferir. O olhar de Ryujiro se aguçou enquanto ele liberava uma aura fria. Nesse caso, deixe que os piratas da Big Mom se tornem história hoje. Vou ver se você está realmente tão exagerado quanto dizem os boatos. Zeus, Prometeu, Napoleão. Esses eram os homens mais fortes da Big Mom. Zeus, o tempestuoso, Prometeu, o Sol, e Napoleão, o chapéu com chifres. Fogo celestial. De repente, chamas escaldantes se reuniram acima de Ryujiro e choveram. Ryujiro sentiu o calor intenso, mas permaneceu impassível. Uma barreira invisível parecia protegê-lo das chamas. Vendo que o fogo celestial era ineficaz, o rosto da Big Mom escureceu. O demônio branco era realmente um monstro. Os olhos de Ryujiro estavam fixos no poder da alma semelhante a uma teia de aranha conectado a Big Mom. Ele mostrou uma pitada de diversão. Sua habilidade era bastante impressionante. Usar o poder da alma de forma tão imprudente e sem efeitos colaterais foi extraordinário. A Big Mom dominou bem sua fruta alma. Rasgar. Em um instante, Ryujiro se moveu pelo espaço e apareceu na frente de Big Mom, sem nem mesmo usar o Haki de observação com antecedência. Os olhos de Katakuri se arregalaram. Ele não tinha visto isso em sua visão do futuro. Será que até o futuro foi mudado pelo demônio branco? Mamãe. Big Mom ficou perturbada. Seu corpo irrompeu com o Haki do Conquistador, e a aura aterrorizante se espalhou em todas as direções. Bum! Chamas ardiam enquanto Big Mom empunhava Napoleão. O relâmpago de Zeus brilhou acima, e sua espada foi envolvida em fogo. Soberania e Koku. O poder combinado do fogo e do relâmpago fez a bolo espada tremer. A força desse ataque afetou até mesmo a ilha Whole Cake inteira. Clang! Um som nítido soou quando a lâmina de Big Mom foi parada. Ryujiro tinha usado apenas 2 dedos para pará-la, permanecendo firme como se inabalável. Impossível! Katakuri gritou horrorizado. Ryujiro parou a espada da Big Mom com apenas 2 dedos. Que tipo de monstro era esse demônio branco? Eu já entendi sua habilidade. Não é nada especial. De repente, a pressão espiritual de Ryujiro irrompeu, criando uma força de uma dimensão diferente que fez os joelhos de todos se dobrarem e se curvarem até o chão. Essa pressão. Katakuri olhou para Ryujiro aterrorizado.
Zumbido. Uma tênue luz roxa começou a se acumular, formando 7 orbes roxas deslumbrantes atrás de Ryujiro. Os orbes desapareceram em um instante, movendo-se mais rápido que a luz. Big Mom nem teve tempo de reagir antes de sentir uma dor intensa. 7 buracos sangrentos apareceram em seu abdômen. Big Mom, não querendo aceitar seu destino, olhou para Ryujiro enquanto ela caía pesadamente no chão. Mamãe! Todos os piratas da Big Mom caíram em terror e desespero. Ryujiro acendeu lentamente formando selos de mão. De repente, sombras enormes cobriram a ilha Whole Cake. Os piratas sob Big Mom olharam para o céu em desespero. Nem é da mesma dimensão. Este é o poder de um deus. Estrondo. Com um rugido estrondoso, o mar se agitou violentamente. Enquanto vários meteoros caíam, os piratas da Big Mom foram completamente aniquilados. Capítulo 248. A queda dos piratas Big Mom não provocou nenhuma onda significativa nos mares. Comparado à destruição do governo mundial, a aniquilação de uma tripulação Yonko por Ryujiro não provocou o mesmo nível de agitação emocional. Com o colapso do governo mundial, o exército revolucionário ganhou destaque. Dragon e a marinha colaboraram ativamente para manter a estabilidade através dos mares. Quanto aos Shichibukai anteriores, exceto Mihawk e Hancock, os outros estavam mortos ou presos em Impel Down. Kuma do exército revolucionário, tendo sido transformado em uma arma humana, não era mais considerado humano e, portanto, nenhuma ação foi tomada contra ele. No Novo Mundo, em uma certa ilha, Barba Branca e seus filhos estavam dando um banquete na ilha. Barba Branca riu com vontade. Pensar que o governo mundial, que durou 800 anos, foi destruído por suas mãos. Eu nunca esperei por isso. Refletindo sobre isso, Barba Branca sentiu como se esse evento tivesse acontecido ontem. Ryujiro sorriu levemente e bebeu de sua xícara. A velha ordem estava fadada a ser eliminada mais cedo ou mais tarde. Com dragões celestiais como aqueles parasitas existindo, está claro que este governo estava doente. Barba Branca, esta ilha é um bom lugar para sua aposentadoria, não é? Barba Branca encheu novamente sua taça, um pouco do licor transbordando. Gurararara, eu não sabia quantas ilhas assim eu tinha antes. Seu pirralho, você está claramente me explorando. Ryujiro olhou para Barba Branca. Essas ilhas não são sua propriedade pessoal. Onk. Barba Branca soltou um palavrão, mas não disse mais nada, concentrando-se em sua bebida. Nesse momento Marco, preocupado, disse, pai, você não deveria beber tanto. Seu corpo não aguenta. Kug. Barba Branca soltou um gemido, um tanto infeliz. Marco, você vai me privar desse pequeno prazer também? Sem bebida, qual a diferença de estar morto? Marco hesitou, suspirando impotente. Ryujiro olhou para Barba Branca e de repente uma aura verde o envolveu. Este era um ninjutsu médico modificado por Ryujiro. Não era mais necessário contato físico para tratamento. Os ferimentos de Barba Branca eram devido a doenças crônicas e ao uso frequente de suas habilidades de Akuma no Mi. Médicos normais não conseguiam tratar essas doenças, pois elas afetavam sua essência, tornando o tratamento quase impossível. Parece. Marco olhou para Barba Branca horrorizado. Barba Branca sentiu como se uma corrente quente fluísse por seu corpo, fazendo-se sentir significativamente mais leve. Além disso, as cicatrizes em seu corpo começaram a desaparecer, e as áreas doloridas anteriormente gradualmente perderam a dor. Seu pirralho. Barba Branca sabia que essa mudança milagrosa era, sem dúvida, devido a Ryujiro. Ryujiro se levantou e olhou para Barba Branca. Considere isso como uma pequena ajuda. Com isso, Ryujiro entrou no vazio e desapareceu. Gurarara. Que pirralho nada sentimental. Logo depois, a notícia da dissolução dos piratas do Cabelo Ruivo e dos piratas do Barba Branca se espalhou pelos mares. Essa notícia foi um tanto surpreendente. Originalmente pensava-se que essas duas tripulações Yonko teriam o mesmo destino dos piratas Big Mom. Ninguém esperava que as duas equipes Yonko terminassem daquela maneira. Enquanto isso, no arquipélago de Sabaody, Luffy e sua tripulação chegaram mais tarde do que na história original, mas a tripulação ainda estava como antes. Robin, Chopper e Frank se juntaram a eles. Oh, tantas bolhas! O que é isso? Parece delicioso. Luffy, ao chegar ao arquipélago de Sabaody, era como uma criança curiosa. Neste momento, uma figura apareceu não muito longe do grupo de Luffy. Quando os vendedores ambulantes viram a figura, todos gritaram respeitosamente, Senhor Ryujiro! Ryujiro! Luffy e sua equipe olharam com os olhos arregalados para a figura. Era mesmo Ryujiro. Gole! Comparado a antes, Sanji e Zoro sentiram uma pressão imensa de Ryujiro. Essa era a figura aterrorizante que destruiu o governo mundial e remodelou a ordem mundial. Havia rumores de que Ryujiro também havia exterminado inúmeras tripulações piratas recentemente, deixando apenas algumas tripulações piratas espalhadas pelos mares. E as equipes restantes agora operavam com cautela. Ryujiro estava aqui. Ele não estava planejando lidar com eles, estava? Ryujiro, é você mesmo. Eu considerava você um amigo, mas você nos atacou da última vez. Luffy gritou com raiva. Ryujiro olhou para Luffy e falou lentamente, como se não estivesse se dirigindo a ele diretamente. Chega, pare de se esconder. Você achou que poderia me enganar? De repente uma figura apareceu do nada. Luffy, você esqueceu o que eu te disse. Estrondo. Um soco atingiu fortemente a cabeça de Luffy, causando vários inchaços grandes. Ah, isso dói. Isso dói. Luffy rolou no chão, segurando a cabeça de dor. Luffy. Sanji e Zoro gritaram em choque. Estava claro que o recém-chegado não era amigável.
Essa era provavelmente a maior dificuldade que eles enfrentaram desde que partiram para o mar. Luffy. Luffy estremeceu com a voz rouca. Essa voz, poderia ser. Luffy olhou para cima bruscamente e ao ver a expressão severa no rosto de Garp, ele pulou de medo. Vovô, Robin, Nami e os outros ficaram atordoados. O que Luffy acabou de dizer? Seu avô era um vice-almirante da marinha. O avô de Luffy era de fato um fuzileiro naval. E um vice-almirante. Herói marinho Garp. Luffy é na verdade neto de Garp. Robin murmurou em choque. Robin, você sabe quem é o avô do Luffy? Sim. Quando Robin contou a Nami e aos outros sobre a identidade de Garp, todos olharam para Luffy, incrédulos. O avô de Luffy lutou contra o rei dos piratas. O avô dele era um fuzileiro naval, e o neto dele tinha se tornado um pirata. O que estava acontecendo? Vovô. O medo que Luffy tinha de Garp estava enraizado em seus ossos. Luffy, eu te disse que se você se tornasse um pirata, eu pessoalmente te capturaria e te traria de volta. Dessa vez, não vou deixar você ir. Embora o personagem de Luffy nunca desistisse facilmente, depois de ser severamente espancado por Garp, até Nami e os outros foram levados embora. No entanto, eles não foram enviados para a prisão, mas tiveram a oportunidade de entender a situação atual nos mares. Luffy e sua tripulação ainda tiveram oportunidades de zarpar, mas não podiam mais fazer isso como piratas. Piratas nunca desapareceriam de verdade. Os mares precisavam da presença deles, onde a luz também é a escuridão. Justiça e mal são interdependentes. Capítulo 249. 3 anos depois, o governo reformado do exército revolucionário começou a operar normalmente, e a nobreza de vários reinos foi reprimida, incapaz de explorar a população por mais tempo. Todo o mar havia retornado à sua antiga ordem, mas, comparado ao governo anterior, o índice de felicidade do governo atual era várias vezes maior. Agora cada país tinha pessoal do governo, cada um poderoso e encarregado de proteger as nações aliadas. Com a restauração da ordem, Ryujiro completou sua missão e obteve o portão dimensional. Mary Geoise foi reconstruída, e o novo governo ainda estava estabelecido na Headline. Hoje, Ryujiro convocou todos os oficiais superiores, incluindo o almirante da frota Sengoku. Ryujiro, por que você nos convocou? A maioria das pessoas notou o portal um tanto misterioso no palácio. Ele não estava conectado às paredes ou à sala, mas dava a impressão de levar a outro mundo. Você descobrirá em breve, Ryujiro disse calmamente. Após cerca de 10 minutos, o portão dimensional se abriu de repente, revelando um espaço envolto por estrelas brilhantes. Como se o portão levasse a um mundo conectado com as estrelas. Hinata, acompanhada por Tsunade e Kakashi, surgiu. Olhando para o ambiente desconhecido, Tsunade e Kakashi ficaram atordoados. Foi real. O portão da casa dos Hyuga realmente os conectava a outro mundo. Vendo as roupas estranhas de Tsunade e Kakashi, Sengoku e os outros ficaram igualmente perplexos. Ryujiro, quem são eles? E o que é esse portão? Ryujiro respondeu calmamente. Este portão é chamado de portão dimensional. Ele pode levar a outro mundo. Na verdade, eu não era originalmente deste mundo. Era normal que Sengoku não conseguisse encontrar nenhuma informação sobre mim e Hinata no começo. O que? Essa notícia foi como um trovão. Sengoku e Dragon pareciam atonitos, seus olhos cheios de descrença. Ryujiro realmente veio de outro mundo. Isso significa que além da Grand Line, existem outros mundos? Sengoku agora entendeu. Não é de se espantar que a Marinha e o governo mundial não tenham conseguido encontrar nenhuma informação sobre Ryujiro e Hinata. Era como se eles tivessem aparecido do nada. Isso forneceu uma explicação. Esses dois indivíduos não eram de seu mundo. Por um momento, todos lutaram para processar essa informação. Mais tarde, Ryujiro explicou em detalhes sobre o mundo ninja para Sengoku e os outros, dando-lhes uma compreensão completa. A conexão entre os dois mundos era especialmente importante. Uma conexão significava comércio, e se os dois mundos pudessem se desenvolver ciclicamente, seria benéfico para ambos. Ryujiro não estava preocupado com as limitações do portão dimensional. O portão dimensional era uma habilidade do sistema e podia ser instalado em vários locais. Ele planejou estabelecer um portal em cada país para facilitar o fluxo populacional e o comércio entre os dois mundos. Nos anos seguintes, os dois mundos se desenvolveram firmemente. O mundo pirata tinha ninjas, e o mundo ninja tinha usuários de fruta do diabo. Embora ocasionalmente surgissem algumas forças problemáticas, elas agiam discretamente. Nenhum mundo está livre de desastres, mas desastres são sempre melhores que guerras, pois não afetam o mundo inteiro e seus povos. No mundo ninja, a casa Hyuga. Nesse momento, o abdômen de Hinata estava um pouco grande, ela estava claramente grávida. 4 meses atrás, Ryujiro notou a energia vital emanando de Hinata quando ela engravidou. Durante esses dias, Ryujiro cuidou meticulosamente de Hinata com grande atenção. Esse sentimento era novo para Ryujiro, pois ele estava prestes a se tornar pai. Anteriormente, Ryujiro nunca havia considerado ter uma nova identidade em outro mundo. Na lua, 2 figuras apareceram. O rosto de Otsutsuki Kaguya, selado na lua, revelou um sorriso de escárnio quando Otsutsuki Kinshiki e Otsutsuki Momoshiki detectaram sua presença. Mesmo depois de consumir a fruta do chakra da árvore divina, ela ainda é inútil. Os membros do clã Otsutsuki foram realmente selados pelos nativos deste mundo. É uma vergonha para o clã. O tom de Momoshiki era arrogante, cheio de desdém por Kaguya.
Momoshiki-sama, já que Kaguya está selada, vamos recuperar a fruta do chakra o mais rápido possível. A fruta chakra, ou poder das bestas com cauda, foi o propósito da visita de Momoshiki e Kinshiki ao mundo ninja. Você está certo, Kinshiki. Esse traidor é de pouca importância. A fruta do chakra é a prioridade. Vamos descer e ver esse mundo. Na vila de Konoha, Ryujiro, que estava cuidando de Hinata, de repente franziu a testa. Hinata ao lado dele também sentiu duas formidáveis assinaturas de chakra. Ryujiro-kun. Ryujiro segurou a mão de Hinata, mostrando um sorriso tranquilizador. Vou lidar com isso rápido e volto logo. Milímetros. Hinata assentiu. Ela estava confiante nas habilidades de Ryujiro. Essas duas assinaturas de chakra eram realmente impressionantes, ainda mais do que o Madara dos 6 caminhos do passado. Mas isso não foi suficiente diante de Ryujiro. Acima de Konoha, Momoshiki franziu a testa. Estranho, por que há tão poucas bestas com cauda neste mundo? Kaguya fez alguma coisa? Momoshiki-sama. Os olhos de Kinshiki se contraíram bruscamente quando uma presença particularmente assustadora se aproximou deles. Esse sentimento ofuscou até mesmo Momoshiki. Ryujiro não ficou surpreso ao ver a dupla Otsutsuki. Considerando o horário, eles deveriam ter chegado. Impressionante. Para ganhar tanto poder como humano, parece que você é o mais forte deste mundo. O desaparecimento da besta com cauda deve estar relacionado a você. Um lampejo de admiração brilhou nos olhos de Momoshiki. Kinshiki se colocou na frente de Momoshiki e disse gravemente: Momoshiki-sama, essa pessoa é muito perigosa. De fato, muito perigoso. Possuir tal poder poderia de fato representar uma ameaça, mas não era intransponível. Otsutsuki Momoshiki, Otsutsuki Kinshiki. Desculpe, não tenho tempo para brincar com você. Você deveria desaparecer silenciosamente. As palavras frias de Ryujiro carregavam uma intenção assassina. Bum! Era tarde demais. Momoshiki e Kinshiki pareciam perceber algo, mas já estavam presos no mundo, incapazes de resistir. Que lugar é esse? Momoshiki exclamou horrorizado. O olhar de Ryujiro era gelado enquanto ele olhava para os dois, sua longa espada brilhando como estrelas convergentes. Ao longo dos anos, ele não precisou mais depender de sua Zanpakuto. Suas habilidades de Zanpakuto já estavam integradas ao seu corpo há muito tempo. Vazio. Agite. Com um único golpe, como se cortasse as montanhas e rios do mundo, a dupla Otsutsuki foi engolfada por esse poder devastador. Todo o evento, do início ao fim, durou menos de 1 minuto. As mortes da dupla Otsutsuki eliminaram uma ameaça significativa ao mundo ninja. Quanto ao outro Otsutsuki, Ryujiro ficaria de olho nele. Aquele cara tinha muita gente que conseguia lidar com ele. No mundo pirata, a Arca Machine navegava pelo mar, sendo evitada por navios no mar. No convés, além de Ryujiro e Hinata, havia uma pequena figura. Uma garotinha de cabelos roxos e olhos brilhantes voava livremente na Arca Máxima. Papai, papai, olha, eu posso voar. O rosto da menina estava radiante de alegria inocente. Agora Ryujiro, com barba, parecia muito mais maduro. Esta era a filha dele e de Hinata Yumi. Yumi, tome cuidado, não caia. Ryujiro disse com preocupação. Papai, você me subestima, eu não vou cair. A menina fez beicinho desafiadoramente, mas assim que falou, Yumi de repente perdeu o controle de seu poder e cambaleou. Em um instante, ela perdeu o controle e caiu de uma grande altitude. Ah, papai, agite. Ryujiro pegou Yumi, apertou seu nariz e disse severamente, não voe até que você consiga controlar seu poder. Ah, não, ponto. Yumi choramingou. Nesse momento, Hinata, ficando de lado, falou friamente, se você não ouvir seu pai, então você deveria voltar para a casa do vovô e da vovó. Yumi instintivamente encolheu o pescoço. Ela estava inerentemente com medo de Hinata. Entendi. Eu vou ficar bem. Observando sua filha voltar para seu quarto, Ryujiro sorriu levemente. De fato, as palavras de Hinata foram mais eficazes. Naquele momento, uma voz muito esperada entrou no ouvido de Ryujiro. Você gostaria de prosseguir para o próximo mundo e ativar um novo modelo de personagem? O próximo mundo? Embora tudo estivesse completo para Ryujiro, ele estava cheio de expectativa por um novo mundo. Depois de ficar aqui por tanto tempo, era hora de partir. À noite, depois do jantar, Ryujiro falou, Hinata, está na hora. Hinata assentiu levemente. Yumi olhou confusa para os pais e perguntou, papai e mamãe, do que vocês estão falando? Ryujiro deu um tapinha gentil na cabeça de Yumi e disse, papai vai levar você e a mamãe para um lugar divertido. Realmente. Yumi gritou animadamente. Ryujiro assentiu levemente. A família foi para o convés, e Ryujiro chamou o sistema em sua mente. O portão dimensional apareceu e o trio entrou nele. Assim, Ryujiro e sua família começaram sua jornada pelos mundos. Fim.